Quando o ano virava, o que mudava para quem não tinha liberdade? Enquanto alguns brindavam, outros apenas sobreviviam. Mas como era de fato o ano novo para pessoas escravizadas no Brasil? Existia festa? Existia descanso? Ou a virada era apenas mais um dia de dor? Será que eles tinham permissão para celebrar? Ou até isso era controlado? E o que os senhores realmente permitiam nessa data? Hoje, vamos olhar para um lado da história que quase ninguém conta. Porque talvez o ano novo, para os escravizados, não fosse sobre esperança, mas sobre continuar vivo. Para entender como os escravizados passavam o ano novo, é preciso esquecer a ideia de festa como conhecemos hoje. Não havia uma regra única. Tudo dependia do local, do senhor, da época e principalmente do interesse econômico por trás daquela data. O ano novo não era visto como um momento de renovação para quem vivia sob escravidão. Era, na maioria das vezes, apenas mais um dia dentro de um sistema de controle. Em muitas fazendas, o trabalho não parava. A lavoura não esperava a virada do calendário. Cana, café, algodão, tudo seguia o ritmo da produção. Para muitos escravizados, o primeiro dia do ano começava exatamente como o último, com ordens, vigilância e punições. Mas então surge a pergunta: se era assim, por que existem registros de festas, batuques e comemorações nesse período? A resposta está no controle. Alguns senhores permitiam pequenas celebrações, não por bondade, mas por cálculo. Um escravizado que acreditava ter um dia especial era mais fácil de controlar no resto do ano. Essas permissões eram limitadas, vigiadas e cheias de regras. Em certos lugares permitia-se música, dança ou comida diferente, mas sempre sob o olhar do senhor ou do feitor. Mesmo nessas ocasiões, nada era espontâneo. O horário era definido, o espaço era delimitado, e qualquer excesso podia virar castigo. A celebração existia, mas a liberdade não. E isso levanta outra questão. Será que aquilo era realmente uma festa, ou apenas uma ilusão momentânea de escolha? Para muitos escravizados, o ano novo também era um período de medo. Era comum que dívidas fossem cobradas, punições aplicadas ou vendas realizadas no início do ano. Famílias podiam ser separadas justamente nessa época. A virada do calendário podia significar um novo destino, muitas vezes pior. Ainda assim, mesmo dentro desse cenário, os escravizados encontravam formas de ressignificar o tempo. O ano novo não era apenas o que o Senhor permitia, era também o que eles conseguiam criar entre si. Cantos, rituais, comidas simbólicas e orações carregavam significados que iam muito além daquela data. Era uma forma silenciosa de resistência. Mas até que ponto essas práticas eram toleradas? E o que acontecia quando o Senhor percebia que aquela festa fortalecia laços, identidade e consciência coletiva? É isso que começa a revelar o verdadeiro papel do Ano Novo na escravidão. Não como celebração, mas como território de disputa. Se o Ano Novo era um território de disputa, então a pergunta central se torna inevitável. Os escravizados celebravam ou apenas sobreviviam? A resposta não é simples, porque muitas vezes as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Sobreviver já era, por si só, um ato de resistência. Em alguns contextos urbanos, especialmente em cidades maiores, o Ano Novo podia trazer pequenas brechas. Escravizados de ganho, por exemplo, às vezes conseguiam guardar moedas, negociar horários ou circular mais livremente. Mas mesmo ali, a liberdade era frágil. Tudo podia ser retirado a qualquer momento. Os rituais de origem africana ganhavam força nesse período. Não como festas públicas, mas como encontros simbólicos. A virada do ano carregava sentidos espirituais profundos, ligados à proteção, à memória dos ancestrais e à esperança de continuar existindo. Não era sobre esquecer a dor, mas sobre suportá-la juntos. Ao mesmo tempo, o Ano Novo escancarava a desigualdade. Enquanto a elite comemorava, brindava e planejava o futuro, os escravizados observavam de longe. Ou trabalhavam para que aquela festa existisse. Preparavam a comida, limpavam os espaços, serviam as mesas. A celebração de uns era sustentada pelo sofrimento de outros. Isso levanta uma questão incômoda. Quem realmente podia comemorar a virada do ano no Brasil escravista? E mais ainda, quem podia sonhar com o ano seguinte? Para muitos escravizados, pensar no futuro era perigoso. Criar expectativas podia significar frustração, punição ou perda. Mesmo assim, o Ano Novo também era um momento de promessa silenciosa. Promessa de fuga, promessa de resistir, promessa de manter viva a própria identidade. Alguns planejavam escapar, outros reforçavam laços comunitários, outros apenas prometiam a si mesmos sobreviver mais um ano. Quando olhamos para essa história, percebemos que o Ano Novo nunca foi neutro. Ele sempre revelou quem tinha escolha e quem não tinha. E talvez a pergunta mais importante não seja como os escravizados passavam o Ano Novo, mas o que essa data revela sobre a sociedade que permitiu que isso acontecesse. Porque se para uns o Ano Novo simboliza recomeço, para outros ele apenas marcava a continuação da luta. E isso nos obriga a pensar: quantas dessas estruturas ainda existem, mesmo que com outros nomes? Quantas pessoas hoje ainda vivem entre celebrar e sobreviver? Talvez, ao entender o passado, a gente perceba que a virada do ano nunca foi igual para todos. E talvez essa seja a pergunta que fica: o que mudou de verdade?